igreja. Quem é o cozinheiro é ele. Não se esqueça disso. Se a comida no final estiver ruim, não reclama com o garçom. Vai reclamar para ele. Amém? Eu quero agradecer também todo o corpo de obreiro que provavelmente teve apoiado. A nossa irmã, grupo de crianças também, que provavelmente Deus tocou no coração dela, porque eu estava no meu canto ali. Tantos homens e mulheres de Deus que estão aqui poderiam estar pregando hoje, mas creio que Deus tocou no coração dela para que essa mensagem seja pregada hoje. A palavra vai ser pregada em Lucas capítulo 15. Pode sentar, igreja, porque eu prefiro que os irmãos leiam a Bíblia sentado, que é mais acomodado, fica mais fácil para a pessoa ler. Quando Jesus pregava, ele nunca pregava de pé, ele se sentava, ele mandava todos se sentar, porque ele não tinha pressa para pregar a sua palavra. Então nós somos um tipo de pessoas, igreja, que não gostam de certas coisas que não é enviado. Tem certos costumes nas nossas vidas que nós acatamos, que muitas vezes que não convém de Deus. Amém? Apesar de ser uma parábola simples de se falar, mas ao mesmo tempo é complexa. Muitos podem estar pensando nessa palavra simples, no filho rebelde, mas atrás do contexto tem muitas coisas. Faz sentido que Deus quer falar comigo e com você aqui. Que diz assim as Escrituras, a parábola do filho pródigo. Continuou, assim diz a Escritura, a minha tradução, na Bíblia a qual eu estou lendo. Pode ser que em alguma. Lucas 15, versículo 11. Me desculpe se eu falei algo não errado aí. Às vezes algumas traduções têm algumas palavras diferentes. Diz assim, igreja, continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muito dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com farturas, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e ele lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-te como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: Trazei depressa as melhores roupas, veste-o. Pode-lhe
um anel no dedo e sandálias dos pés. Trazeis também e matai o novilho cevado, com mãos regocijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram-se a regozijar. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe: que é aquilo? E ele lhe informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele lhe indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu e disse ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tudo sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aleluia, Deus. Essa parábola, igreja, quando nós começamos a ler, a estudar essa palavra, ela é uma palavra confusa. Ela é uma palavra, para muito, é simples. Uns dois filhos, um querendo partir e outro ficar, um querendo gastar tudo que era dele e o outro querendo herdar. Mas quando nós olhamos essas parábolas, ela não dá outro significado. Vamos contar, vamos supor, lá no Oriente. Se nós contarmos essa parábola no Oriente, ela se escandaliza. Por quê? Um certo pastor, professor de arqueologia, ele se atreveu, ele falou, em contar essa parábola com um beduíno no deserto. E a reação dele foi instantânea. Aí aquele pastor perguntou para ele: mas por que essa parábola ela não traz para vocês um significado? Ele falou: não, essa parábola para nós é mentira. Essa parábola, ela não existe. E aquele homem continuou perguntando: mas por que vocês acham que essa parábola é uma mentira? Ele falou: o filho, ele não tem coragem para pedir uma herança ao seu pai. Lá no Oriente, igreja, os pais são duros, são rígidos. Ele é a cabeça da sua casa. O filho não pode se levantar contra o seu pai, muito menos pedir os bens que o dá. Aí aquele pastor ainda continua perguntando para aquele homem: mas se o filho, se insistir fazer uma pergunta como essa, ele falou: eu bato na cara dele. Provavelmente se ajuntamos os anciões, fazemos umas reuniões e prendemos aquele homem, aquele
filho, ou até mesmo a pretensão, que o filho não pode se levantar contra o pai. Mas ainda aquele homem dá pergunta para aquele: mas por que é tão duro assim essa palavra para vocês? O filho chegar a pedir isso. Ele ainda responde para ele: quando o filho vem até o seu pai e pede os bens que o cabe, ele está pedindo para que o pai morra. Porque não tem como um pai dar uma herança para o filho se ele ainda está vivo. Por isso que no Oriente é dessa maneira. Por isso que essa parábola lá no Oriente, ela é ridícula. Mas e se nós contarmos essa parábola no Ocidente? Aqui onde nós vivemos, ela também será ridícula. Apesar dos pais de hoje, eu vou abrir os parentes, fazer um papel praticamente de um palhaço. Eu estou incluído nisso. Deus, aleluia. Porque tudo que o filho dá, pede, ele dá. O filho não tem mais respeito com seu pai ou com sua mãe. Aí o filho, vamos supor que o pai hoje tem uma empresa aqui no Ocidente. O filho mais novo pede o seu bem que o cara. Vamos supor que ele cai na besteira e vende parte da empresa e dá para o seu filho. Aí ele vai embora, gasta tudo o que o pai deu. Aonde ele estava morando no hotel, passou a morar no cortiço. Do cortiço passou a morar debaixo de um viaduto. Quando perdeu tudo, não tem para onde ir, ele volta para a empresa do pai. Aí o pai, quando vê o recebe, se regozija com aquilo que o filho contou. Quem é o pai que não se regozija pelo filho que se volta para a sua casa? Aí dá uma festa, dá um cargo de destaque. Aleluia, Deus. Aí o outro filho que trabalha até meia-noite, 2 horas da manhã, se chega no escritório, lá estava trabalhando, a luz está piscando. Enquanto isso o outro está gastando, está nas baladas. A polícia liga de madrugada. Seu filho está bêbado, foi pego na Brits. Só dá trabalho, enquanto o outro está trabalhando. Aleluia, Deus. Aí o outro chega para o pai: como pode o Senhor receber esse outro teu filho? Aleluia, Jesus. Estou trabalhando há tanto tempo na empresa, esforçando. Meu Deus. O Senhor nunca me deu um carro. Para esse o Senhor dá um cargo de posição. Quando nós falamos, igreja, lembra quando José, seu pai, deu uma túnica para ele? O que é que se levantou contra os seus irmãos? Aleluia, Aí, Deus. quando a palavra fala, traz as melhores vestes, calça, põe um anel no dedo,
Ele está dando para ele um cargo de alto nível. Lembra quando o faraó colocou o anel no dedo de José? Significa naquela época, igreja, cargo de destaque. Além do filho ser rebelde, o pai o recebe e ainda coloca no lugar de destaque. Tanto no Ocidente quanto no Oriente, a parábola é ridícula. Olhando por essa ótica. Mas eu creio que Jesus não contava nada igual. Para os nossos olhos humanos, a parábola é ridícula. Mas para aquele que tem os olhos espirituais, aleluia, não é ridículo. Glória, 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 glória. Aleluia. Se nós olharmos o final da parábola que Jesus contou, você percebeu que ela não tem fim? Jesus sai à porta e convida o filho para entrar, regozijar com eles, para alegrar a volta do filho que retornou a casa. Aí entra aquela hipótese: o filho entrou ou ficou na porta? Há um incógnito aqui, igreja. Sei que ninguém nunca percebeu. Se percebeu, passou desapercebido. Se o rapaz entrou para regozijar ou se continuou na porta. Porque o rapaz falou que não ia entrar. O pai pede para que o filho entre. Mas, para que nós entendamos o texto, muitas vezes nós temos que voltar. Quando nós começamos a ler a parábola do filho pródigo, aleluia, Deus, no versículo 11, qual é a primeira palavra que nós lemos? Algumas traduções falam e disse, e outra fala continuou. Se eu estou pregando aqui, se o irmão lá entra por essa porta agora e eu falo continuou, o que significa? Estava contando algo antes. aleluia, glória a Deus. Entendeu, igreja? Se alguém entra agora e vê eu falando continuou, significa que eu estava contando algo antes. Antes da parábola, o filho pródigo, o que vem antes? A dracma perdida. A parábola da dracma perdida. Aleluia. O que é uma dracma perdida? Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Uma moeda. Antigamente, igreja, naquela época, as mulheres não trabalhavam, Aleluia. entre aspas, vamos supor, fora das suas casas, não estudavam. O que os pais faziam quando as mulheres se casavam? Ele pegava um punhado de moeda e entregava para ela. Como naquela época existia muita guerra, seus maridos iam para a guerra, muitos não voltavam. Muitas dessas mulheres não tinham para onde ir. Essa moeda era o seu refúgio. Muitas vezes para voltar para a casa dos seus pais, ou para voltar para a casa de um parente mais próximo. Aleluia.
Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aquela mulher ter perdido uma moeda dentro da tua casa e ter varrido a casa inteira até encontrar aquela moeda, foi de grande sofrimento para ela. Que ela chegou, quando encontrou, fez uma festa com as suas colegas e vizinhos para se alegrar com ela, porque ela encontrou uma única moeda. Aí você pode falar, mas isso é ridículo também? Como pode uma mulher simplesmente perder uma moeda dentro da sua casa sem ninguém saber? E quando acha, ela se regozija. Muitas vezes, igreja, o que tem muito valor para você não tem valor para mim. Às vezes o que você perde, uma pequena coisinha para você, mas é seu, mas é de grande valor para você. Só em você encontrar esse grande objeto, que para muitos, que muitas vezes não tem valor, mas para você tem um significado, é de grande importância. Percebeu que muitas vezes não tem importância para muitos? Uma parábola, porque não tem lógica eu fazer uma festa porque eu perdi uma moeda. Simplesmente eu vou gastar mais do que aquela simples moeda. Mas se nós voltarmos lá no início, qual é a primeira palavra que está falando aí? A ovelha perdida. Não, a primeira. Aqui da parábola da dracma perdida. Quando você começa a ler, qual é a primeira palavrinha? Ou fala mulher. Ou Fala mulher. Ou qual é a mulher aqui? Vamos pegar a primeira. Ou. Percebeu que tem outra palavra? Ou então. Aleluia. Se você chega novamente nesse estado, mas eu falo ou. O que significa? Tem algo? Aleluia, Deus. Antes. Você viu como é que a parábola do filho pródigo é complexa, igreja? Não é tão simples. Você tem que ler o contexto para você entender o que Cristo quer dizer com isso. Por que a palavra não tem fim? Tem todo um contexto por trás. Se tem algo antes, o que está antes, igreja? Aleluia. A parábola da Ovelha perdida. ovelha perdida. Grande é teu nome. Santo, Aleluia, Deus. Deus quer falar com você hoje. Aleluia. Glória a Deus. Uma parábola que uma ovelha se perde no deserto, o homem deixa suas 99 e vai atrás da sua ovelha. Mais uma vez, esse homem se encontra e se regozija e se faz uma festa. Percebeu que tem 3 festas em cada uma? Como Aleluia. uma está ligada à outra? Há mais júbilo no céu pela ovelha perdida do que aquela estação. Aleluia, Glória, Deus. glória, 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 glória. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aí, para não perder muito tempo, mas se nós voltarmos lá, na parábola da ovelha perdida, qual é a primeira palavra que está falando? Chegamos. A parábola da ovelha perdida. A minha tradução fala, então.
e chegavam. Percebeu que as 3 palavras tem alguma coisa que está falando que tem algo antes? O que está antes? Jesus recebe quem? O tipo, Jesus recebe pecadores. Aqui está o começo. Vou ler para os irmãos. 15 primeiro. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Percebeu por que a parábola do filho pródigo não tem fim? Percebeu que a parábola do filho pródigo, ela fala, quando fala para o filho: você vai entrar ou você vai ficar aí fora? Aleluia, Deus. Deus. Glória a Deus. Quando Jesus está contando, está lá trazendo os pecadores e publicanos, está ensinando. Chegam os fariseus e os escribas, eles começam a falar. Ele come com pecadores e publicanos. Quem é o homem, quem é o político, quem é o partido de hoje que não ia querer Jesus para ele? Aleluia, Jesus. O homem que anda sobre as águas, o homem que cura enfermo, o homem, aleluia, que dá a salvação. Glória a Deus. Mas por que rejeitaram? Por que aqueles homens o rejeitaram Jesus se era a favor dele? Sabe por que rejeitaram Jesus? Jesus. Porque Jesus começou a olhar para os pecadores, começou a inserir para a sociedade publicana, começou a curar o sábado, Aleluia, Jesus. começou a fazer algo que não agradava os costumes dos anciões. Viu que nós temos que tomar cuidado pelos nossos costumes? Que nós colocamos dentro das nossas igrejas? Aleluia, Deus. Se Cristo viesse hoje, se progredisse os nossos costumes, nós também o rejeitamos? Eu sou um cego, igreja. Eu sempre falo isso. Se Cristo viesse hoje, ele continuaria sendo rejeitado. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Com grandes homens de Deus que estão dentro da igreja, Glória, glória, glória. pelos seus costumes que quer que todos sigam. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Por isso que ele não quis, não aceitar Jesus. Porque hoje em dia é mais fácil ter algum pecador dentro da igreja do que um santo. Mas por que? O que é isso? Porque se eu tenho alguém mais pecador do que eu, ele não pode me acusar. Assim eram aqueles homens no tempo de Jesus. Eles queriam que aqueles homens continuassem sendo o quê? Pecadores. Porque para eles era um alívio, para eles não tinha ninguém que o acusasse com todos os seus pecados que tinha dentro da congregação. Mas Jesus sabia disso.
Então, igreja, por isso que Jesus não fez. Aí nós estamos contando aqui. Eu vou fazer Aleluia, Deus. uma pergunta para a igreja. Glória, 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 glória. A parábola da ovelha perdida. Responde com toda sinceridade você quando ovelha. Aleluia, Jesus. Quando a ovelha está perdida, ela sabe que está perdida? Não? Quando você está perdido, você sabe que você está perdido? Mais uma vez. A ovelha, quando está perdida, ela sabe que está perdida? Louvado seja o nome. Ela sabe que está perdida. Aí eu vou fazer outra pergunta para vocês em relação a dracma perdida, a moeda. Voltando, a ovelha estava perdida onde? Lembra? A ovelha, quando o homem estava no deserto, quando a ovelha, ela se perdeu onde? No deserto. O homem voltou e foi buscar. Então tem ovelha lá fora, perdida, sabendo que está perdida. E agora eu faço uma pergunta sobre a dracma perdida. Aleluia, Senhor. A moeda. Glória a Deus. Aonde a moeda estava perdida? Dentro de casa. A moeda sabe que está perdida, igreja? Aleluia. Meu Deus tremendo. É. Oh, responde para si mesmo, igreja. A moeda sabe que está perdida? Glória a Deus. Nós temos duas situações aqui. A ovelha que está perdida, mas sabe que está perdida e está lá fora. A moeda que está perdida dentro de casa, mas não sabe que está perdida. Deus, fala, Senhor. Hã? É. Glória a Deus. É, Jesus. Jesus não conta nada por acaso, igreja. Pode ser ridículo para mim e para você, para o Ocidente, para o Oriente, essa parábola. Aleluia. Mas Jesus sabia muito bem o que ele estava falando. Aleluia, Deus. Quando nós falamos sobre a parábola do filho pródigo, igreja, lá no Ocidente, lembra que a parábola que o homem tinha 2 filhos? Leu? Mesmo se o filho mais jovem chegasse e levantasse contra o pai, o filho mais velho tinha por obrigação repreender o filho mais novo, porque segundo o Corão, ele é a segunda autoridade sobre a família. Só o seu silêncio era comprometido. Aleluia. E o pior, igreja, ele também recebeu a herança. Hã? Prestou atenção na leitura? Quer ler lá no versículo 11 novamente? 15? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. Olha só esse versículo, essa segunda parte. E ele ou quer reclamar então? Vai regozijar conosco ou vai ficar aí fora reclamando? Aleluia, Jesus. O começo aqui.
Ah, você não quer entrar? Vou contar 3 historinhas para você. Glória. Foi aí que Jesus começou a contar a história. A ovelha perdida, que está perdida, mas que está perdida lá fora e sabendo que está perdida. A verdadeira parábola do filho pródigo não é a parábola do filho pródigo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. É uma história de um pai amoroso com 2 filhos perdidos. Um perdido lá fora e outro perdido aqui dentro. Sentiu? Você acha que Jesus vai contar alguma coisa ridícula para mim e para você? Muitas vezes nós não entendemos. Muitas vezes, quando vamos pregar a palavra do Senhor, vamos procurar o contexto. Muitas coisas que é traduzida aqui hoje para os dias atuais, se nós, ainda na Bíblia, se fosse pegar a Bíblia hebraica, o original, algumas palavras, as traduções são diferentes pela mesma palavra, nos dias cotidianos daquela época. E muitas vezes nós trazemos no dia de hoje, muitas vezes algo que não está escrito aqui. Por quê? Porque nós não buscamos o acontecimento naquele dia. Vamos supor que hoje eu chuto o balde aqui. Uma expressão que nós falamos hoje. O fulano chutou o balde. Mas na expressão de falar bravo, alguma coisa. Vamos supor que as minhas palavras chutam o balde. Daqui a 2000 anos ela está na Bíblia. Muitas pessoas falam, por que ele chutou o balde? Se você não entrar no contexto de 2000 anos atrás, você não vai entender por que ele chutou o balde. Ele não chutou o balde. Glória, glória a Deus. Foi uma expressão. A Bíblia já é muito simples da gente seguir e de ouvir e de aprender. Mas ao mesmo tempo ela é complexa. Nem tudo que nós falamos hoje, está escrito aqui, é o que nós entendemos. Por isso que tem muitas coisas por aí, nas igrejas, nas doutrinas, por isso que Jesus foi rejeitado. Aleluia. Por isso, curava no sábado, era polido pelos cabeças. Por causa da lei. Por isso que eu te falo, se Cristo viesse hoje, muitos dentro da igreja ignorariam. Por causa dos seus e o meu costume. Por causa da lei dos homens que quer colocar dentro da igreja. Aleluia, Senhor. Quer você ser ovelha? Quer ser Deus quer salvar os 2 filhos. Você que é ovelha, sabendo que está perdido, é mais fácil. Porque você sabe que está perdido. Agora, aquela dácima que não sabe que está perdido, está aqui dentro, essa é de Deus. Porque ela não te ouve. Pega uma moeda e coloca, fala para ela: aonde você está agora? Em que altura do solo? Ela
ela vai te responder alguma coisa, ela te escutou. Assim é os homens, moeda, que está perdido dentro de casa e não sabe que está perdido. Aquela ovelha que está perdida lá fora, quando vem para a casa do pai, essas lágrimas perdidas aqui dentro, não quer entrar, não quer regozijar, não quer participar da alegria em conjunto da igreja, com aquela ovelha perdida, está retornando à casa do pai. Há quanto tempo que eu estou na igreja e não me deu um cargo ainda? Aquele chegou hoje, já é presidente. Hã? Você está preocupado com o cargo? Aleluia! Há quanto tempo eu estou dentro da igreja, Deus ainda não me curou? O irmão chegou hoje, já foi curado. Igreja, é Deus. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Ele vai continuar sendo Deus na nossa vida, independentemente das nossas condições. Parou para pensar nisso? Deus não depende de nós, igreja. Nós que dependemos dele. A graça dele, igreja, nos basta. Se Ele achar por bem, Aleluia, Jesus, de nos abençoar, de não nos sofrer nessa terra, de nos curar, aleluia. Mas se Ele também não achar, aleluia, continua com o mesmo vulgor, porque os dias que estamos aqui na terra é passageiro. Para acabar. Lembra quando o Senhor falou para Elias, para Ezequias, que ele tinha uma casa que ele ia ver? Ele orou, pediu a Deus. O que Deus deu para ele? Mas adiantou alguma coisa, igreja? Responde para mim. Você adiantou alguma coisa mais 15 anos de vida? Ele ainda está entre nós? Tem muitas coisas que nós pedimos para Deus. Não tem. É até difícil. Não tem explicação. Tem coisas que não há necessidade de pedir para Deus. Não vale a pena. O que vale a pena é nós adorarmos Ele. O que foi 15 anos para aquele homem? Foi de grande angústia, aflição, porque ele já sabia que 15 anos depois ele ia. Você imagina que alguém te fala para você que você vai ter mais 10 anos de vida. Durante esses 10 anos, cada ano que passa, não chega faltando um ano, como é que você vai ficar? Muitas vezes nós temos que tomar cuidado com o que a gente pediu para Deus. Nós simplesmente só temos que vir aqui adorar. 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 Queira você perdido lá fora, queira você perdido aqui dentro, o Pai vai estar aqui, pedindo para que os dois se unam. Porque Ele tem algo maior para mim, para você. Eu só te peço uma coisa. A ovelha que está perdida lá fora, quando voltar para a casa do Pai, você que se sentir que está perdido aqui dentro, não atrapalhe a vinda dele que está ali. Eu não sei nadar, igreja. Eu não sei nadar. Aleluia. Mas se um dia eu afogar, meu papel não é atrapalhar a vida do salvador. Porque se não morre eu. Eita Deus. Aleluia. Tremendo. Amém, igreja? Amém.
Recebeu? Entendeu? Viu que Deus ama tanto a mim como por você, independentemente das situações que você se encontra? Vai ter a Santa Ceia aqui. Talvez você fale, eu não vou tomar. Muitas vezes Deus não está olhando pelas pequenas coisas que você está passando. Quando Jesus deu a Santa Ceia para os seus 12 discípulos, ele sabia que todos estavam em pecado. Ele sabia que uns iam o trair. Ele sabia que o outro ia negar. Ele não proibiu ninguém deles de participar da ceia. Pega a sua bênção. Pega a sua bênção. Não é o irmão que está pedindo. Eu sou simplesmente mais um igual a você. Talvez para muitos eu não tenha valor nenhum. Que nem para você, para muitos você não tem valor. Mas para Cristo nós temos muitos valores. Cristo pegou o pão e o vinho e repartiu. O único. O único. Aleluia. O único ali que não poderia participar era eles. Aleluia, Jesus. Mas com Jesus falar, mesmo sabendo que estava naquelas situações, era um costume deles participar da ceia. Muitos pregam a Santa Ceia em 1 Coríntios 11. Eu sou muito polêmico, igreja. Por isso muitas vezes eu não gosto de pregar. Porque muitas vezes as pessoas mais, sabe, da cúpula, Aleluia. os costumes, viu? Não sei. Mas se nós pegarmos 1 Coríntios Santo, poderoso, aleluia. 11, 23, Paulo nem em Corinto estava. Aleluia! Santo Deus, aleluia. Paulo soube dos costumes de Corinto que estava fazendo sobre a ceia em outro lugar. Ele escreve a carta e manda para Corinto, relatando sobre a Santa Ceia. Aleluia, Deus. É tão então que ele vai falar: ó, quando eu for ter convosco, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. eu falarei mais coisas sobre a ceia. Ali não foi o Espírito Santo, quando você estiver lá no céu, não, igreja. O Paulo que falou: quando eu estiver em Corinto, eu vou te orientar mais sobre a Santa Ceia. Aleluia, Jesus. Quer me criticar? Quer criticar Cristo? Vai criticar. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes você Aleluia, é criticado Jesus. Glória, glória, glória a Deus. por falar a verdade. Aleluia, Senhor Jesus. Muitas vezes você é excluído por muitas vezes falar o que a igreja não quer ouvir. Aleluia. Não estava na programação, não, igreja. Glória a Deus. Esquece que a ceia, todo Paulo pregava, que ensinava, está em Mateus. Eu nunca vi ninguém pregando a Santa Ceia, no dia da Santa Ceia, sobre aqueles 11 quando Jesus estava ali, quando todos estavam em pecado. Nunca. Você já viu alguém pregar em Mateus? Só em primeiros? Aleluia, Jesus. 11. Glória, glória, glória a Deus. Está errado? Não.
Quem vai julgar? Glória a Deus. Deus. Aleluia. Quem pode te impedir de servir a ser? Você. Aleluia, Senhor. Mas Deus não. Glória a Deus. Aleluia. Quem é perdido lá fora, quem é perdido aqui dentro. Há um Pai amoroso que quer salvar os dois filhos perdidos. Amém? Aleluia, Deus. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Espero que a Deus abençoe. Louvado seja Deus. Bem alegre as palmas e agradece em nome do Senhor. Deus abençoe nosso nome dos santos por essa palavra sábia. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pega a sua parte. Cada um de nós devemos nos analisar nossa vida, onde estamos perdidos, e nos se aproximar mais de Cristo, nos convertermos, buscarmos e adorar a Ele em espírito e em verdade. Irmãos, as horas já estão bastante avançadas. Ainda temos a ceia que vamos distribuir a ceia para alguns irmãos que não podiam acessar a mãe ontem, né? Então, desde já eu quero agradecer a cada um dos irmãos, nosso irmão José, por essa palavra maravilhosa, e dizer aos irmãos que amanhã, segunda-feira, tem ensaio. Irmãos, falta apenas um mês para o Congresso dos Varões. Vai ser aqui, o Congresso Regional, né, vai ser aqui na nossa igreja. Então é necessário que os irmãos daqui estejam presentes, né? Vamos nos unir para essa grande obra, amém? É para Jesus. Então vamos nos esforçar, que Deus ele tem o melhor para cada um de nós, tá bom? Terça-feira tem estudo bíblico da igreja, não falte. Na quarta-feira tem ensaio com as irmãs. Quinta-feira tem a campanha, o segundo dia da campanha, o agir de Deus. Nós sentimos muita falta de muitos irmãos na quinta-feira, foi uma bênção, e convidamos você para estar juntamente conosco na próxima quinta-feira. E na sexta-feira vai começar a festa, né? Mas tem a tarde da bênção. Tem a tarde da bênção, às 3 horas da tarde. Até às 17 Até e às às 19 17. vai ter o louvorzão. Das 3 às 17 temos aí a tarde da bênção. Então você que está em casa, venha adorar o Senhor. E às 19 horas começa a festividade de louvorzão com o grupo de louvor aqui da igreja. Então, sexta e sábado, toda a igreja está convocada para estar conosco aqui na igreja. Tá bom? E no domingo, às 10 horas, tem ensaio com as crianças. Vai ter ensaio com as cidades. Nós estamos no domingo, né? Depois a gente vê. Tá bom. E no domingo estaremos aqui novamente para juntos adorarmos ao Senhor no culto da família. A igreja se põe em pé, vamos orar a Deus, agradecer. Quero chamar a nossa irmã Edna aqui na frente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a nossa irmã ontem, ela foi apresentada na sede, né? Como membro da casa de oração. A nossa irmã Edna foi apresentada ontem na igreja, né? E hoje nós vamos apresentar ela aqui na igreja como membro aqui da Caetano. Ô, glória! Vamos, qual a igreja recebe os irmãos? Quem recebe os irmãos? A irmã? Glória a Deus! Então seja bem-vinda, nossa irmã. É uma obreira da casa do Senhor para estar ajudando a gente aí na obra do Senhor, amém? Irmãos, e tem também a ficha de membros. Os irmãos que não preencheram a ficha de membro, a irmã precisa atualizar o cadastro dos irmãos da igreja. Então, procura a nossa irmã Priscila para estar ajudando vocês aí nesse requisito, amém? Vamos orar e apresentar a nossa irmã Edna, apresentar também a nossa irmã Lau, apresentar o pastor Felipe, toda a igreja, amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, a qual aqui nos colocamos na Tua presença, te agradecemos, meu Deus, por esse culto, por essa palavra que
que hoje o Senhor falou aos nossos corações, essa palavra que vem direto do céu. Obrigado, Senhor. Meu Deus, toma nossa irmã Edna nas tuas mãos, que o Senhor, Pai, venha abençoá-la, meu Deus, para estar juntamente conosco, trabalhando na obra do Senhor, junto com o nosso irmão Dorival, Senhor. Meu Deus, toma nas tuas mãos a igreja, meu Deus, o corpo de obreiro, meu Deus, venha trabalhar, venha confirmar a vitória sobre a vida da tua igreja, Senhor. Ó Deus, toma nas tuas mãos, ó Pai querido, a nossa irmã Lau, os irmãos que se encontram enfermos, meu Deus, aqueles que não pôde vir, meu Deus, aquelas pessoas que estão aqui dentro da igreja, mas muitas das vezes, como foi dito, estão perdidos. Que, meu Deus, nessa noite, Pai, que o teu Espírito vá ao encontro de cada um, que a sua glória manifesta sobre a tua igreja, meu Pai. Meu Deus, toma nas tuas mãos o teu povo, meu Deus, que o Senhor derrama a tua unção sobre a vida do pastor Felipe, onde ele estiver. Meu Deus, que a glória do Senhor seja manifesta sobre a tua igreja. Meu Pai, nós te agradecemos por esse culto e pedimos que nessa semana, Senhor, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, dando uma ótima semana, derramando bênção, a tua graça, a tua unção, o poder do teu Espírito, a tua presença seja conosco, Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo. A bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada irmão presente e com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus nos abençoe com a